começar. Vamos? Pode ser chegar. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Pode Ser Chegar. Um episódio hoje muito especial, diferente, que até agora só tínhamos recebido convidadas e temos um convidado, o Igor, que vai conversar com a gente sobre paternidade, pai de 3, e como que essa experiência assim, mudou a vida dele como pai, profissional, marido, pessoa. E vocês encontram a gente no @Pode Ser Chegar, no Instagram, no Spotify e também no YouTube, para poder ver o vídeo e escutar, não somente. Eu sou a Ana Paula, nutricionista materna infantil. Vocês me encontram no @Ana Nutrir e Cuidar. Não, Ana, deixa eu te falar, a gente tá chique no Spotify, já dá pra ver a gente já. Já? Eu não tinha não vi visto! Eu tô vendo que eu sou a pessoa mais controladora do grupo. De @NMV podcast. YouTube podcast. Meu nome é Luísa, eu sou pediatra. Vocês me encontram no Instagram, LuísaNMV. E Respondendo o jogo. Eu sou a Aline, médica, ginecologista obstetra. Eu estou no @doutora Aline Puglia. E hoje vamos apresentar aqui com muita honra. Eu já conheço o Igor, que é... Fala primeiro, Igor da Fernanda, né? Que no meu celular eu sempre salvo o nome das pessoas assim, Igor da Fernanda. E pai de 3 filhos, a gente se conheceu, eu fui obstetra deles, né? No 2º e no 3º filho. E o convite surgiu porque acho que você é uma pessoa que representa o pai da maternidade aí que a gente vê, assim. Acho que a pessoa que se envolveu mesmo, né, de fato, aí, com o que a gente acredita, né? Quando eu penso, alguém fala, pô, Igor parece que é um pai legal. E nossa vontade é saber o que você tem para falar aí sobre a paternidade, né? Como que foi sua caminhada durante aí os 3 filhos? Como é que foi esse processo de ser pai na sua vida? Primeiro, assim, perguntando do começo. Você sempre quis ter filhos, né? Olá, meninas. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Igor Alves, sou médico. Vocês me encontram nas redes sociais como Dr. Igor Alves. Sou pós-graduado em Medicina do Esporte, Nutrologia e me dedico hoje cada vez mais à medicina canabinoide, cannabis medicinal, prática canabinoide. Além disso, eu falo com meus filhos que eu sou como o Batman, né? Tem a versão Bruce Wayne e a versão Batman. Eu também trabalho com resgate. Hoje eu sou professor, não trabalho mais na área, mas sou professor, sou coordenador médico de uma instituição, de uma escola de treinamento, que é o Selva Brasil. Essa escola certificada internacionalmente, a gente dá curso de cardiologia, de pré-hospitalar, de trauma, e tenho essa vivência, tenho essa bagagem desde o primeiro dia de formado, vivi emergência e trauma, e fui me especializando por consultório, que hoje também são 2 vertentes, né? Exatamente. Eu também sou um pouco assim, eu trabalho em UTI, trabalho em consultório. Exatamente, são 2 Luísas, né? Exatamente. Eu sou não que só seja 2 pessoas, não. Os valores são mesmos, mas são 2 áreas de atuações totalmente diferentes. Se você perguntar qual que você gosta mais, sei lá, cada uma As tem seu 2 são jeitinho, apaixonantes, né? né? Em igual peso. Então, respondendo a Aline, né? Primeiro, voltando um pouquinho, queria agradecer mais uma vez estar aqui e dizer para vocês como isso que vocês estão fazendo é importante, sabe? Eu como pai, porque a gente vive hoje nas redes sociais um mar de informações truncadas, um mar de romantizações, que isso faz muito mal para a cabeça da mulher, como um todo. Seja gestante, seja tentante, seja puérpera, é muita notícia. As mulheres são bombardeadas de notícias. E vocês são uma ilha de qualidade nesse mar de coisas aleatórias. Queria agradecer. Esse podcast é muito bom, é muito informativo, sabe? Porque é real. E muito bom porque é real. Vocês não estão tratando aqui com romantismo, que é o que muita gente vê. Faça isso, faça aquilo, coma só tanto. Não. Vocês vêm aqui e mostram os picos do amor, do nascimento, das bolhas saindo quando respira ao nascer do seu filho, mas ao mesmo tempo mostra o vale, que é uma mulher amamentando, saindo sangue. E as mulheres vão se identificar com isso,
sabe? Não vão desistir no processo. Então, isso aqui é muito valoroso que vocês estão fazendo. Agradeço poder participar de alguma forma disso aqui, que é muito legal. Não. Se tivesse um podcast lá na sua época de pai, talvez também teria ajudado, né? Pô, Falar, muita coisa. não é isso tudo que a gente ouve. Ou não é só isso, né? Exatamente. Eu tenho 36 anos, sempre quis ser pai, sempre quis ter filhos. Sou filho, tenho 2 irmãos, meus pais são vivos, meus irmãos também. Minha família é muito grande, meus avós tiveram 10 filhos. Nossa. Meus avós, por parte de mãe, tiveram 10 filhos, meus avós, por parte de pai, tiveram 9, 10 também. Mas é muito também. Então, famílias grandes, Já tem as influências então, aí, muitos né? primos, e isso influenciou diretamente. E outra coisa que eu tinha em mim era querer ser pai jovem. Ser pai o quanto antes. Para quê? Para eu poder ter cada vez mais tempo com os meus filhos. Eu poder ter vitalidade de brincar com eles. Então, quando nós nos casamos, eu e a Fernanda, a gente foi morar junto, a gente já tinha isso em mente. Uma hora a gente vai ter filho. Quando? Não sei. E vocês falavam disso no namoro? Falava. A gente sempre conversou. Porque eu falo, Sobre a o acordo, o que é acordado não sai caro, né? E nem sempre os casais se alinham, assim, às vezes tem gente, né? Ou não fala sobre isso. Ela já falava. Vocês perguntaram disso no namoro? O que a gente conversa muito é essa história dos opostos se atraem é a maior mentira da sociedade. Para. Se você não quer ter filho, a pessoa quer muito ter filho, cara, não dá, um grande não rola. conflito, Já começa, não vai rolar. E isso a gente conversou. A gente conversava enquanto namorados, noivos e casados, que a gente queria ter filhos. Quando? Ainda não tinha planejado, mas ela também planejava ser mãe cedo. A mulher muito pela data, né? A idade é um peso muito grande. Para o homem não, mas para a mulher sim. E era o meu sonho ter filho quanto mais antes. Eu queria ter filho antes dos 40. Era uma régua, não posso ter filho depois dos 40. Porque com 10 anos eu tenho 50, com 20 anos eu tenho 60, eu sou pai-avô. Eu faço essas coisas. Eu também faço. Mas eu falo muito assim, quando eu tiver 60, as meninas vão ter 30. Graças a Deus. Eu fico nessas doideiras. É uma doideira, não tem controle nenhuma, né? Pode estar com 30 dentro da minha casa. Não é isso, mas eu fico, vai ter 30, não sei o que, eu fico também. O seu pai foi pai jovem? Não, meu pai me teve com 40 anos. Eu sou o primeiro filho. Nossa. Meu pai se dedicou Mas à carreira. ele é super ativo, né? Sim, meu pai tem 77 e trabalha até hoje. Você pegou as coisas boas que ele teve e você falou, foi bom, mas eu quero que seja melhor ainda comigo, né? Isso, essa ideia. Aprendi muito com meu pai, desde criança até médico, né? Meu pai foi meu grande tutor quando eu entrei. Deve ser muito gostoso. Entrei em várias cirurgias com ele, aprendi muito com ele. Não quis ser cirurgião. Tem o lado bom, ter amado ruim. isso. O Igor, cara, ele pega as coisas boas. A gente seleciona, né? Mas vocês planejaram os meninos? Os 3, não? Sim. Os 3? Os 3 foram. O terceiro, nem tanto, né? A história do tá amamentando não engravida quebrou um pouquinho. Mas o primeiro foi planejadinho. Direitinho. Tudo muito matemático, eu diria até. Vamos planejar, se interrompe, já estava casado. Já casado, tinha uma vida financeiramente estável. legal. Trabalhando muito, né? Porque não tem como se formar. Moravam no Rio, diga-se de passagem, outro estilo de vida. Isso. Era uma vida já bem diferente do que vocês levam hoje. Muito diferente. Totalmente diferente, eu diria. A gente trabalhava, a Fernanda trabalhava, minha esposa é médica do trabalho, mas trabalhava em emergência também. E eu trabalhava meio a meio, em emergência, e já trabalhava numa equipe de pré-operatório de cirurgia bariátrica, da parte da nutrologia, né? E trabalhava muito com resgate e emergência. Trabalhava em grandes hospitais do Rio, em Sala Vermelha, resgate rodoviário, que era... É tudo muito estressante, não é? Muito estressante. Eu digo que eu trabalhava de segunda a sexta, às vezes sábado, direto. Era uma vida corrida. E o que ninguém imagina é que assim, a gente sai desses trabalhos estressantes, mas por mais que você não queira levar isso pra dentro de casa, você fica com algumas coisas assim... Na cabeça. Demora a desacelerar. Exato, muito. E dependendo da morte que você presenciou, você fica com aquilo semana na cabeça, assim, pensando, sabe? É uma vida bem... E o resgate tem uma particularidade, né, das mortes trágicas, né? Você vê muita coisa. Eu nunca gostei, eu sempre vivia muita coisa no resgate rodoviário, né? E eu não gostava nem de contar para Fernanda, porque não é legal. Não é uma coisa... Às vezes, até com alguns amigos, a gente comenta,
Ela, pô, mas você nunca me contou isso. Eu falei, não tem necessidade de eu te contar certas coisas. Eu te conto as coisas boas, né? Pô, entramos em um acidente com múltiplas vítimas e todo mundo saiu bem. Tá, era legal, mas certas coisas até hoje eu guardo pra mim. Mas eu custei aprender isso, tá, Igor? Porque meu marido é engenheiro. E aí eu chegava contando e ele não dava nenhuma ideia. Nenhuma. E aí, um dia eu tava com minha psicóloga, eu falei, cara, ele não me escuta. Ela falou assim, mas você já pensou que é ruim escutar o que você tá pra contar? Exatamente. Aí eu, realmente, não dá pra contar. Nem sempre. Não, se ele fosse médico, eu acredito que talvez gostaria. Talvez se interessaria, sabe? Sendo médico, é da profissão. Um pouco mais o contexto. Entende o contexto, sabe? Se insere, tá Mas inserido. quem convive com quem trabalha com tragédia, assim, meu esposo tem um primo. Tu sabes disso. Que é do BOPE. E aí, nos grupos de família, assim, eu vejo, as pessoas ficam curiosas, assim, até eu no começo ficava, quando ele ia contar, mas aí... E aí, tipo, e é uma coisa que a gente, uma curiosidade ruim, sádica, né? Assim, igual por isso que a grande mídia explora muito esse lado, que todo mundo tem uma fã. E por que a gente tem essa coisa de querer? E acho que é chato, mas acho que as pessoas não ficam mais assim, não, né? Você também nem dá, sei lá, eu não dou muita abertura pra isso, sabe? Não é uma coisa que, assim, agrada quando a gente salva, quando a gente ajuda. Mas não dá prazer a tragédia. Pelo menos não me encanta, né? Nem ver, nem acompanhar. A gente foge muito disso lá em casa. É um hábito de casa, né? A gente nem vê TV, só vê coisas boas. Mas vamos pra paternidade, né? Esse é o defeito do podcast. Você vai lá pro... Volta, gente! Puxa a fita de volta. Faz parte. As divagações fazem parte do pensamento. Eu acho que uma primeira boa pergunta seria assim, a mulher, a gente já tem um histórico de que a mulher fantasia muito a maternidade, né? Cria uma visão da maternidade e que por mais que ela estude, busque informação, e acho que o podcast também quer trazer isso, muita coisa vem da cabeça da mulher de uma história que ela já viveu na vida, né? Do que ela acredita que aquilo vai trazer para ela. Como pai, você acha que isso também aconteceu com você? Assim, a paternidade te trouxe uma vivência diferente do que você imaginava? Ou tudo que você sonhou aconteceu de fato? Não, de forma alguma, de forma alguma. Eu acho que eu posso expressar isso passando as vivências que eu tive de tudo, né? De tanto de gestação, de parto e de puerpério. Eu sou pai de três meninos, Davi, Lucas e Mateus. E... são 3 situações totalmente diferentes em tudo, em absolutamente tudo. Desde a gestação, do parto e puerpério. Só já sendo bem rápido, o que vocês comentaram aqui, eu não lembro em qual podcast, a mãe é mãe quando ela pensa em ser mãe. Eu quero ser mãe. Ela já está virando mãe ali. Ponto. Ela já pesquisa. O pai não é menos ou mais. O pai é pai. Eu me senti pai quando nasceu. Eu também acho que pai... Durante a gravidez, apoiei minha esposa, fiz de tudo. Mas não tentei ser... não tá dentro de você. Mas só cai a ficha quando... cai no seu colo. Tá ali, quando dá aquele choro, né? E... Acalma aí que eu não tô aguentando mais. Então eu acho que o homem, não sei se até por uma questão de sobrevivência, uma questão instintiva, não se envolve tanto nisso. E até eu converso com meus amigos, né, que são pais também. Cara, a gente foi tocando. A mulher tem muito essa questão. Creio que seja hormonal, creio que seja imaginária. E o desejo de ser mãe influencia diretamente. Mas o pai é um pouco mais diferente. Pelo menos na minha situação foi um pouco mais diferente. Não era menos, não amava menos meu filho, não queria menos ser pai. Mas também não criava expectativa. Nenhuma. Vamos deixar. E é uma característica minha. Né? Vamos levando, vamos tocando, vamos ver o que acontece. Mas a ficha cai quando nasce. E eu acho que é muito importante, para eu exemplificar isso, citar minhas vivências como pai. Meu primeiro filho, Davi, hoje ele tem 5 anos, ele nasceu em dezembro de 2016. Foi uma gravidez planejada, totalmente planejada, queríamos suspender o método contraceptivo. Gestação, ótimo. Característica da gestação, Fernanda teve muita sonolência. E era engraçado, porque a gente sempre quis ajudar muito. Uma dica que eu digo aí para os pais que estão... Cara, ajuda a sua mulher na gestação. Seja, faz uma comida, ajuda. Ela tá num processo ali... No puerpério também, né? Que a beleza da mulher, dessas variações, isso faz parte da beleza da mulher. A mulher não é contínua. Na gravidez, isso exacerba.
ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar mais sonolenta. E era o que eu vivia. A gente chegava cansado do trabalho, Fernanda já grávida. Pô, Fernando, pode ficar aí, fica aí que eu vou fazer uma coisa pra gente comer. Eu virava de costas. Fernando? Ô, Fernando. Já tava dormindo. Então, se eu quero dizer duas coisas que eu acho que são fundamentais, né? Já dando a dica aí pros pais de primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem. Ajudem sua mulher enquanto gestante, tentante, puérpera. E outra, que muda tudo. Isso eu fui... Elogio. Cara, um elogio. A mulher tá virada ao avesso, camisa na cabeça, cheia de leite, não sei o que, cansada, olheira. Amor, você é linda. Você não tá linda. Pode não estar linda ali. Você é linda. A Fernanda agora não vai acreditar mais no elogio. Eu gostei do pode não estar linda. Você é linda. Não mentiu, né? Não, haja com verdade. Então, isso muda muito. Muda Isso mesmo. foi uma tática que eu usei durante o processo. Porque Desde o primeiro filho. Desde o primeiro filho. Porque o primeiro é muito diferente. É tudo muito diferente. Primeira A gente grande chora, a mudança, gente né, não Igor? sabe. E o Davi, gestação, Fernando enjoado, mas foi uma gestação bem tranquila, perna um pouquinho inchada já no final. Levamos muito de boa. Que a Ana Parto. falou que não é pra inchar, tô brincando. Quê? É que no último a Ana falou que não tem que inchar a perna da gestação. Não tem que... Faltou Tô uma sacana. suplementação de cálcio. Certamente deve ter faltado. Mas foi uma gestação muito boa. Sem muito intercorrência, sem né? intercorrência nenhuma. Fernanda sempre foi muito saudável. Se Vocês alimenta ficaram bem, assim, a cumplicidade manteve? Sim. Deu BO? Não, foi bem tranquilo durante a gestação. Eu a gente acho seguiu que o BO trabalhando, é muito maior compartilhando. depois que o filho nasce. É. né? Eu acho que assim, o primeiro ano de filho é que você vê que seu casamento, se vai durar ou se não. vai durar ou não, entendeu? Bota o primeiro a prova. ano do primeiro filho, bota a prova, eu acho. E sabe? o contrário também, eu acho que quando já tá, o casal tá bem afiado, assim, bem afinado, né? Os dois já esperam, já sabem. Eu acho que vocês já estavam bem realistas. Eu não Sim, espero. mas não mesmo iludir assim, ninguém. quando nasce ali, É, as diferente. madrugadas são duras. É, sabe? e a gente- irritabilidade da falta de dormir. E a falta de conhecimento. É. Porque quando nasceu, primeiro parto, Fernanda, às 9h30, uma maternidade da Zona Sul do Rio de Janeiro, cronometrado. Meu pai, minha irmã na sala, todo mundo conversando, muito agradável, muito simpático, cesárea agendada. Foi legal? À época, achei super legal. Meu pai super carinhoso, meu pai ama Participou a de Fernanda. participar. Foi um momento familiar. Viu o neto, foi um envolvimento total. É. Então aquilo Quase entrou dentro da cirurgia. exatamente. E nasceu, fez toda... E aí uma coisa que eu fui saber só depois, né? Que a Fernanda falou, nasceu, eu saí, o obstetra sai todo mundo. A Fernanda ficou sozinha. Ficou em absoluto sozinha. Meu pai, que ficou com ela ali conversando, enquanto estava terminando as suturas, ela falou, cara, se seu pai não fica, eu tava sozinha. Eu, obstetra, terminando a cirurgia, e mais ninguém. Eu falei, Sem bebê, sem você. sem né? ninguém, porque o bebê foi lá, eu fui Aí, acompanhar, bebê fazer longe, os processos. Sim, bebê longe. Exatamente. Mas E aí- isso é bom falar, porque assim, uma família de médicos, Sim, um sogro sim, médico e, né, E sujeito é o sistema, né? Não É sistema, um protocolar, processo, né? É um protocolo. É. Segue o protocolo. E aí, primeira noite, o Davi, de 30, é mecônico. A gente fez curso, né? Como eu disse, eu sempre fui muito curioso, sempre quis ser pai. Então, dar banho, limpar fralda, isso pra mim Não era um problema. Não, de forma nenhuma. Era aquela coisa ali, é o seu desafio e encara. É. Pega e faz. Pega e faz. Acabou. Sem discutir, sem reclamar, pega e faz. Mas foi de meia hora. Eu deitava, Fernanda, Igor. E ela sem poder mexer ali, né? Sem Era poder você. mexer. Para. E ele chorava, peito, voltava, bercinho do lado. A gente não queria que ficasse longe da gente, não pediu fórmula nem nada. E peito, Porque isso eu já acho que já era um consenso na idade, né? Assim, tipo, É. 2016, né? peito, Isso, o peito, isso. o peito, Peito, eu acho que peito, sim. peito, é, peito, peito. É. E aí, mas só que ele só foi dormir de fato. Chegou uma hora, eu falei, Fernanda, não dá mais, eu tô exausta. E ela também, eu também tô exausta. Cara, vamos ajudar aqui. E ele dormiu agarrado nela. Ela abraçou ele aqui, agora vamos dormir. E aí dormiu. Dormiu 3 horas seguidas, né? Então aquilo foi uma Tava primeira sentindo mudança. falta da mãe ali, né? Tava Do- boa de sair, né? É. Eu acho que tem que estar agarradinho. É. Bota, sei lá, hoje... Tem várias Essas opções, coisas. bota sling, bota um Exatamente. Sling, essa coisa, vai pra lá, fica longe. Pra mim hoje é inconcebível. É. Ainda mais depois das 2 experiências que eu tive, a posteriori. Mas teve uma situação que ocorreu
que vocês já falaram também no podcast, que mudou muito o puerpério. A gente foi numa consulta Eu fui na sua casa, a Fernanda contou. A gente foi numa consulta pré-parto com uma pediatra. E eu fui nessa consulta, né? Com trabalho. Aí a Fernanda, pô, vai nessa comigo. Eu falei, cara, Fernanda, vamos. Vamos lá na consulta. Quando a gente esperou meia horinha, entrou a pediatra. Você tá bem? Não sei o quê? Deixa eu ver sua mama. Não tem bico. Eu falei, para. Não tem. Tem. Dá pra ver. É visível. Nasceu com ele. Tem. Não tem bico. Bico de silicone. E aí foi onde vocês falaram muito bem. A palavra do profissional da nutrição, da pediatria e da obstetrícia é um marcador muito grande para a mulher. Porque eu sabia que tinha bico. Que louco. Eu tinha certeza que não ia ter problema nenhuma na amamentação. Mas aquilo ficou. Entrou no subconsciente e ficou lá. No escuro do subconsciente. Quando o Davi nasceu, que teve uma pequena dificuldade... Que é normal. Bico de silicone. E aquilo ali foi uma cruz pra gente durante toda a amamentação. Davi mamou até os 6 meses. E a gente carregou aquilo ali de uma forma muito difícil. Muito difícil. Porque horas ele mamava, horas não mamava. E tentamos relactação. A gente chegou a um ponto... Tinha uma amiga nossa que estava nos Estados Unidos. Fernanda, compra pra mim? Eu falei, compra o quê? Ela comprou um sensor que coloca na bochecha do bebezinho assim. E ele quantifica pela sucção mais ou menos quantos ml ele está mamando. Meu santo Esse Cristo. nível de neurose. Esse nível de neurose. Isso existe, gente? Existe. A gente comprou. A amiga nossa trouxe. E era porque eu sempre tive isso em mente. É um processo natural, é um processo fisiológico. Né? A gente não gosta de ser extremista em tudo, mas as índias da Amazônia fazem isso de forma simples. Não existe, né? Isso é ancestral. Então passamos uma palavra, uma consulta de meia hora, modificou toda uma amamentação, todo um crescimento. E aí eu me pergunto, Davi foi uma cesárea, bico de silicone, dos 3, foi o que mais ficou doente, foi o que mais internou, foi o que mais teve pneumonia, teve síndrome mão-pé-boca grave. Então isso influenciou ou não influenciou? Eu acho que diretamente. Tanto a questão da cesárea, quanto essa questão da amamentação. Não, o do meio parece que ele é imbatível. Ele é, exatamente. E em fevereiro de 2020, pré-pandemia, né, só um adendo, né, a gente viveu momentos muito receosos. Davi nasce em dezembro na crise da Zika e chikungunya. Crianças com microcefalia, a gente... Muito medo, cesárea agendada, porque já estava perto do Natal e não ia dar tempo, Rio de Janeiro, trânsito. E aí, quando o Davi nasceu, a gente ainda ficou em pesquisa, né? Se ia ter alguma coisa, porque a Fernanda teve Zika na gravidez. Durante a gestação? Sério? CRM positivo total, né? E ele, graças a Deus, não teve absolutamente nada. Gente, eu acho que eu sou tão relaxada. A Rafinha, minha segunda, também foi na época da Zika. Eu mal passava o repelente, gente. Não, Fernanda passava muito. Fernanda, quando descobriu estar grávida, a gente trabalhava... Imagina, a Fernanda tem jeitinho... Sim, a gente trabalhava numa UPA que tinha e ela mosquito, ela né? não faz medicina do trabalho à toa. Né? É uma pessoa que tem que trabalhar em empresa, ela tem um jeitinho. Protocolar. Sistematizada. E a gente trabalhava numa UPA que eu falei, cara, você tá grávida, acabou, você não vai dar mais plantão. Deixa que eu seguro aqui, pula fora. E aí ela parou de dar plantão, ficou só na medicina do trabalho e eu dobrei minha carga. Na época, justamente com medo da Zika. Da exposição dela. Que ela ia para a empresa, né? Ela trabalhava numa empresa no Rio, que era bem tranquilo. Então, seguramos por aí. Então, foi a primeira gestação apreensiva por causa dessa questão da Zika. Já no finalzinho. Então, isso gerou uma apreensão e essas questões de amamentação. O puerpério foi, Davi, uma criança muito doentinha, não foi, entrava na escola, ficava 15 dias, voltava, ficava 15 dias fora. A gente não conseguiu nem botar ele na escola. Ficou fora. Fevereiro de 2020, pré-pandemia. Aí vocês mudaram para Macaé, né? Largamos tudo, era um conceito de vida, né? Não dá para viver no Rio pra gente, dentro da nossa concepção. Com criança, né? Com criança, com pai, viver os filhos, né? No Rio de Janeiro. E na minha realidade da dela, era inconcebível. Você não vai viver seus filhos, você vai ver seu trabalho e de vez em quando ver seus filhos. Né? Exatamente. Então a gente larga muita coisa, larga mesmo, Fernanda. Davi nasce em dezembro de 2016, fevereiro de 2017 a gente está em definitivo já aqui.
né? E eu ainda continuei indo pro resgate para ajudar, para terminar meus contratos, mas vim me mudando para cá e largo o emprego mesmo. Tinha quase que desempregado aqui em Macaé, mão na frente, outra atrás, filho pequeno e aventureiros. Fé em Deus e vamos embora. E exatamente, nos mudamos para Macaé buscando uma vida melhor, tanto para a gente quanto os filhos, e seguimos a vida, fomos tocando. Nos mudamos, a princípio, na casa da minha sogra, durante um bom tempo, porque ela foi uma pessoa que ajudou muito a gente. Sou eternamente grato, só tenho a agradecer. Isso deve ter tornado também o puerpério do Fernando um pouco mais Sim, leve, aliviou muito, aliviou muito. Aliviou muito porque tá a mãe junto, né? Tava a mãe e a avó, à época, era viva também, morava junto. Isso deu uma vivência muito boa para as crianças também, né? Tanto é que hoje eles identificam a casa da avó como casa deles. Entendi. Precisou outro dia dormir, como precisou na gestação, eles dormem. Entendeu? Não é nem Muita um vontade, empecilho. né? Muita vontade. E, assim, sem querer te cortar, mas já te cortando, nessa primeira vivência da paternidade, assim, o que mudou na sua cabeça em relação à mulher, assim, a Fernanda, né? Porque eu acho que algumas fichas que caem na paternidade para o homem devem mudar um pouco a visão dele da mulher. Por exemplo, essa questão que você falou, me chamou muita atenção, que você falou do elogio, né? O quanto que você percebeu que isso era importante para ela, foi uma mudança que a paternidade te trouxe ou foi uma visão da vivência dela como mãe? Porque são coisas diferentes, né? Sim, sim. A mudança da Fernanda, eu acho que traz muita... O primeiro filho traz muita insegurança. Né? A Fernanda já tinha essa questão um pouco de insegurança e no primeiro filho ela desaba. E é onde eu acho que... Deixa eu elogiar aqui. Vamos reforçar aqui. Não, gente, mas eu me sentia assim, eu tive mais ciúmes no puerpério do Diego, assim, sabe? Ele falava das mulheres da empresa, aí eu falava, tipo, as mulheres foda e eu uma merda, eu me sentia uma merda. Eu acho que a gente fica meio ali, porque você tá, modifica o corpo, modifica tudo, você tá ali cuidando de bebê, cheiro de leite. Eu acho que você fica muito vulnerável, né? Aquela questão do cristal, né? De que o puerpério é um cristal. Não, mas nem todo mundo, assim, isso me chamou a atenção, porque não é comum ver homens falando que é importante, é um momento importante para elogiar a mulher. Mas aí você viu isso no puerpério dela? Então essa era a minha curiosidade, assim, se isso foi uma percepção sua durante o puerpério dela ou se foi uma outra questão em você, assim, que eu acredito que colaborou, o puerpério colaborou, né, muito para isso. A Fernanda, assim, ser pai, né, toda essa vulnerabilidade dela, você notou isso? Notei que você tem que estar junto, você tem que apoiar, você tem que estar presente, né? O pai tem que fazer, claro que tem sua obrigação. Mas quem disse que você tendo sua obrigação, os pais vão fazer, vão apoiar, vão... Não é realidade. Né? Então, eu tomei isso como que, não, tem que ajudar, tem que estar junto. Não é, outro dia a gente foi levamos o menorzinho para fazer uma radiografia, aí eu sentei assim, aí trocando fralda, e uma mulher, pai que troca fralda? Eu falei, gente, como assim as pai mais que troca simples, fralda? assim, as mulheres que eu vejo mais simples é que mais ficam... quando eu reclamava sozinha, do meu marido, falava, mas ele acorda à noite, mas ele não sei o quê. Sim. Elas ficam mais, eu vejo que quem tem menos informação é que sofre mais. Isso é uma coisa de época também, né? Assim, meu sogro, quando perguntei de fralda, ele falou, não, eu nunca troquei fralda, mas minha sogra, ela sempre teve 2 ou 3 funcionárias, né? Era essa coisa de delegar. Não sou eu que tenho que fazer, né? Mas eu acho que deu muito prazer, sabe o que me deu muito prazer? Dar o primeiro banho nos meus filhos. Eu peguei os 2 primeiros, o terceiro já foi na correria, o terceiro quem quiser dar banho, mas os 2 primeiros eu fiz questão, eu vou dar o primeiro banho. Entendeu? Então, é muito particular bota ele na pia. Então, acho que é uma sensibilidade, né? Você tem que ter um despertar. Uma dedicação. Mas você chegou no primeiro puerpério a ficar um pouco perdido, sem saber como que você se inseria naquele momento, porque é muito peito. Sim. Né? Muito mãe. Muito mãe, talvez você peito, não tinha tido muito... informação sobre esterogestação, às vezes falar, a criança só quer peito. Não, a gente não sabe. Não é só isso, também, né? Mas assim, outra coisa que eu entendi, eu achava, é peito, não tem o que fazer, não tem mistério. Se ele tá bem ali, no colinho, no peito, não tem mistério. Pra mãe é extremamente estafante. Nem ela quer isso. Né? Mas para você, como homem, não foi um problema ser o coadjuvante naquela relação? De forma nenhuma. Eu entendo, pelo contrário, foi o que a gente falou. A estrela é a mãe. Esse é um problema que tem pais que regridem, que se comportam como um filho. Acho que e querem atenção. Querem atenção. De uma mulher que só não consegue. Eu não sabia que existia isso. Há pouco tempo eu inventei
a gente conversando lá em casa. Mãe, tem uma amiga falou que o pai chora quando vai viajar porque não sabe se os filhos vão acabar. Como é que é? Chora? É porque é nervoso e dá crise de ansiedade? Eu falei, para, isso é pra criança fazer. Isso parece que ao passo que isso é uma realidade. Não, sei lá, muito criado. Igor, a gente vai fazer terapia antes de... Responsabilidade, assume que o filho é teu. É. Mas o que foi muito desafiador, realmente, foi a questão das noites. Que durante o dia eu fico de boa. Tem que levar, tem que fazer, tem que ninar, tem que... As noites mal dormidas nos primeiros meses, porque cada criança é uma criança, mas o Davi tinha muito problema com dormir. Eu lembro que da gente ficar horas com ele ninando e passa pro outro. Teve um evento, eu trabalhava no resgate, eu assumi o resgate às 7 horas da manhã. E Fernanda ficou de 1 às 3 da manhã ninando ele. Quando deu 3 da manhã, ela já estava estafada. Falou, Igor, assume. Eu, não, deixa comigo. 15 minutinhos, esse menino tá dormindo. Fiquei de 3 às 5. Ela gira pra cá, gira pra lá. Eu já encontrei meu marido assim. Já, muitas vezes. Eu falo, Gira pra cá, gira pra lá. Você tá girando errado, Igor. Eu falei, como que gira errado? Você é o peão da casa própria? Como que gira certo, então? Isso eu acho que as mães... Eu acho que para. isso causa muita irritação no homem. Porque a mãe entrega, mas ela Sim. não entrega. Ela Não. entrega, mas fica cutucando. Sob Mas você supervisão. Não... É isso. Sob Isso, supervisão. gente. Não deixa você fazer. Isso Você deve... tá fazendo errado. A culpa é nossa Isso deve dar também. um... Ai, então toma pra você. Exatamente. Não é? Eu falo, Vira de você vai costas, deixar eu fazer? entrega, né? Você quer que eu faça? Deixa eu fazer do meu jeito. É. Deixa eu fazer. Se vai dormir de cabeça baixa. E por várias vezes eu dormi. A gente ia, tá dormindo. Aí botava como se fosse uma dinamite. Assim. Tá bom. E abria o olho quando deitava. Por várias vezes isso aconteceu. Aconteceu de eu dormir com ele no meu colo. Nesse dia, quando deu 4h30 da manhã, eu falei, cara, dorme aqui, fica aqui. Tá seguro, né? Cama, dorme aqui. É o que dá. Não, mesmo se não tivesse. Mas é sacrifício, porque deu 7 horas, eu dormi às 5h30, 6 horas da manhã tocou o despertador. E como que você vai trabalhar no dia seguinte? E aumenta a carga de estresse, porque não é só aquela noite. Na noite seguinte isso se repete, na noite seguinte isso se repete, na outra noite ele tá bem, na outra noite ele tá com febre. Né? O que eu achei muito interessante da Fernanda, eu acho que isso também é de muitas mães, é a intuição sobre os filhos, cara. Isso é algo mágico. Isso é algo, o Davi, por ser uma criança teve muita doença, Fernanda bota a mão nele assim, vai ficar com febre. Para, o menino tá bem aqui, tá brincando. Dá remédio pra ele, 37,8. Não, 37,8. Deixa o corpo reagir. Dá remédio. Escuta. E o Davi de 37,8 vai a 39 e tá mole. Eu falei. Hoje eu nem reclamo. Quer que dê remédio? Quer que dê remédio? Não reclama. A gente vai ganhando, né? Experiência. E aí vem o segundo. E aí vem o segundo. O que foi mudando de um pro outro? O segundo é... Você teve medo? Fala, meu Deus. O segundo filho, tudo de novo? Doutora Aline tem uma participação fundamental. Foi onde a gente veio para Macaé, a Fernanda engravidou. E a gente começou o acompanhamento com a Aline. Né? Eu ainda era meio assim com a questão do parto normal. A Fernanda falou, eu quero parto normal. Mas por que mudou na Fernanda isso? Você sabe? Ela teve esse insight na cabeça, esse desejo leu muito, foi na consulta com a doutora Aline e acho que na época as informações nela. Já estavam circulando, né? Isso. E eu acho também essa vivência da cesárea, dela ter ficado um pouco sozinha, dela ter passado por algumas experiências. Mas a cesárea dela foi muito boa. A cesárea dela ela não teve absolutamente nenhuma. nada. Ela sai da cesárea bem. A irmã dela teve uma cesárea, teve tremor, teve cefaleia, teve várias... E ela não. E ela não. A cesárea foi espetacular. Se tivesse outra cesárea, eu optaria. Mas não, ela criou aquele sentimento nela de gestar, de parir. Não, eu quero ter parto normal. O que você acha? Eu falei, meu amor, se você quiser, eu tô contigo. Talvez foi intuição com a Aline, também. eu ainda meio receoso, porque eu tinha aquela imagem mulher louca e essa pô, cara, vai dar doida. problema. Se der problema, e aí? Como é que eu faço? Né? E aí, afinal, ela foi, né? Parto normal que dá problema. Parto normal que dá problema. A gente aprendeu um pouco acho que assim. acho que teve essas conversas no começo, né? Mas assim, e aí? E paralisia cerebral, parto normal deixa a criança, Sim. né?
Acho parada, que a gente, né? a nossa formação também, a gente viu Sim, muito contribui muito pra muita parto violência violento, obstétrica. muita complicação Então- devido à assistência ruim, a gente falava muito sobre isso, né? Eu acho que era até uma coisa boa de conversar entre médicos, mas médicos com a cabeça já de cientista, não aquele médico, sabe, com aquela visão já... Eles eram muito pragmáticos, assim, vocês já estavam outra cabeça, vocês já pesquisavam. Tem um amigo que ele precisa operar o ombro. Eu falo, cara, opera o ombro. Tenho muito medo de cirurgia. Cirurgia pra mim é perigosa demais. Mas tu teve 2 filhos cesárea, né? É seguro. No Eu dos falei, outros é mas como é que é refresco. isso? No dos outros é Ou refresco. opera ou não opera, cara. Entendeu? É Então, que não foi nele. Então, é porque não... modifica. Ou é segura a cirurgia ou não é. É uma cirurgia. Ponto. Exatamente. Né? E nenhuma, e assim, como os médicos falam, quando a gente fala, né, propõe, por exemplo, na UTI, quando a criança não consegue sugar, a gente manda fazer gastrostomia, né, que é um buraquinho no estômago. Aí a mãe pergunta, mas tem risco? Toda cirurgia tem risco. Tudo. Toda retirada cirurgia. de um cisto a uma operação no Pode cérebro. infectar, pode fazer parada cardíaca, toda cirurgia pode Qualquer dar procedimento. merda. Todo procedimento. é, pode dar exato. É Exatamente. necessária, é a pergunta. É né? isso. Precisa Só que nesse fazer. momento, se seu filho não fizer, mas é isso, né? Mas aí, Fernanda, voltando pra Fernanda. Sem complicação, quer dizer, ela não teve complicação nenhuma, É. né? Mas acho que algo ficou ali, né? Ficou na cabeça, busca de informação bem acompanhada. Então ela optou e a gente, vamos nessa. Só tinha uma exigência. Eu preciso que meu filho nasça onde tem UTI neonatal. Em Macaé. Em Vamos Macaé, pensar tem nessa que ter UTI logística. neonatal. Tinha algumas opções em mente. Ela falou, Aline, ó, tem que ser UTI neo, hein? Mas não. Tem que ter, se não tiver. E seguimos uma gestação muito boa, bem tranquila, eu acho que da A gestação. diferença de idade deles é de quanto tempo? O Davi tem 5, o Lucas tem 2. 6 anos. Mas a gente já tinha ouvido algo de pandemia. Já estava começando, né? Tanto é que o Lucas nasce 13 de fevereiro, fecha tudo em março. Ah, é mesmo, foi bem pertinho. E Pertinho. eu trabalhava à época na linha de frente, a gente ficou quase 60 dias com um filho recém-nascido sem se ver, trancado em casa. Aquilo foi, pra mim, na paternidade, foi impactante, né? Como é que eu... A gente estava escutando até uma live sobre isso, da parte da psicanálise, o quanto que isso mexeu com os pais, né? Porque teve alguns pais que ficaram, não puderam ver o nascimento do filho, Sim. isso na França, né? O que não puderam participar, e isso Desses daí, primeiros meses. como que foi o vínculo E disso, quem tá né? acontecendo nos bebês Que agora? Agora que a gente tá começando a Ainda entender. vai demorar pra gente Entender ver o muita impacto coisa. Ainda disso tem tudo, muita né? coisa. Mas aí você Acredito ficou que em 10 60 anos. dias sem ver Ficou 45, 60 dias sem contato. Eu chegava Ai, que para entregar. que dor no coração. né? Na E era um momento de muito medo, muita incerteza. Tinha muita pouca Ninguém informação. sabia Minha esposa nada. foi morar com a minha sogra, que é uma senhora de idade, É. com 2 crianças, ela puérpera, então não tinha, era inquestionável. Depois chegou um momento que eu falei, cara, Não dá. não dá. Vamos bancar. Vamos encarar essa realidade aqui, porque eu não consigo ficar longe de vocês. É. Se for pra ser, vai ser. Eu lembro que você dava o plantão fixo. Sim. E aí eu falava, não, tem os negócios de paranormal ruim, que é assim, mas e se o plantão, né? Era quarta. E tinha carnaval também. Ia ter um feriado de carnaval. E a gente tentando ali, não sei o que. Assim, não tem nada. Não tem como Não planejar. existe nenhum planejamento até hoje na medicina. Pergunta de milhões, quando vai nascer? E muitas famílias, às vezes, não querem bancar, né? Porque às Porque tem vezes, que esperar. pela né? programação do pai. Então, isso requer mesmo, assim, um Entrega, coração né? aberto, uma entrega, uma capacidade, inclusive o risco de, às vezes, nascer sem o pai mesmo. Sim. Acho que essa era a questão. Mas E- aí... E foi, aí vamos Então. esperar esse menino pro E a gente tá carnaval. vamos esperar. Não, Aline e Letícia, não. Agora não. É pra frente. E foi passando. Dia 12 de fevereiro, Fernanda começa a ter alguns sintomas, umas cólicas. Quando acredito que ela falou com você alguma coisa, não lembro. E meia-noite rompe bolsa, em casa. E aí, amor, o que a gente vai fazer? Não, vamos ficar em casa. Letícia, a Douglas. fisioterapeuta, Douglas. deu a bola, vou ficar aqui na bola. Tá de boa? Tá de boa, então tá bom. Tá precisando de alguma coisa? Não, tô precisando de nada, tô bem. E assim ela ficou. Passou meia-noite, 1h da manhã, quando deu 1h e pouca, ela se sentiu um pouco mal, foi pra banheira.
entrou na banheira quente, ficou lá, lendo, vendo. Precisa de alguma coisa? Não, eu fui dormindo, não precisa de nada, eu vou dormir. Já sabíamos que poderia demorar, né? Já Bolsa sabíamos. rompeu antes do trabalho Isso. de parto, então... gente, plano, todo mundo de stand-by. Pode ser que esse bebê só comece só nasça amanhã 12 à horas, noite. Isso aí, 12 horas. Vamos esperar. Vamos esperar, sem pressa. E aí, quando deu por volta de 4h30, 4 horas da manhã, ela se sentiu muitas cólicas, e aí foi onde a gente acionou a Bianca. A Bianca foi lá para casa. Enfermeira obstetra, teve aqui no podcast. E começou a ajudar, mas mesmo assim eu tô bem. Então vou deitar. Bianca foi deitar. Eu falei, Bianca, fica aqui. Não vai embora não, deita aqui. Todo E mundo seguiu. dormindo. Todo mundo dormindo. E ela Fernanda lá, ouvindo bancando. música, lendo. Quando deu 5 horas da manhã, 5h30, começou a apertar. Ela pediu para a Letícia ir lá ajudar, né, em manobras, dar um alívio. Aí ela saiu da banheira, foi pro chuveiro. Na bola, botou uma bola dentro do chuveiro e ficou lá, rebolando. E música, a Letícia já chegou, já baixou a luz. E eu dormindo. Tá precisando de alguma coisa? Não? Tô aqui. Olha o apoio do pai, gente. Não é assim uma coisa brincadeira. Não, mas de fato... E não você teve tinha que estar descansado não pro tinha momento. movimentação, Exatamente a ninguém ideia. acionou obstetra. Realmente, ela estava consciente. Não, ela estava totalmente lúcida. Foi Não lúcida. teve partolândia, não teve nada. Eu tô aqui, pode... Começou as cólicas, com umas cólicas mais dolorosas, mas eu tô aqui, hein? E Eu fiquei. ainda tô aqui, né? Não, tô aqui, porque assim, a minha ideia era justamente isso. Eu vou esperar. Na hora que Daqui ela a tá pouco, bem, no momento quando que eu vou começar, ficar, a gente parte pro E hospital. como é homem, né? Que ele deitou e dormiu. Meu. Sim. E mulher, você fala, o cara tá passando E mal, eu né? cara Não é da mais emergência, não, assim, eu vou deixar para um período crítico, né? Que eu vou ser exatamente. mais útil aqui. O que a gente aprende no resgate é coma sem fome, durma sem sono. Qualquer hora pode mudar tudo. E era justamente esse meu pensamento. Comer sem fome, dormir sem sono. Tô sem sono, mas eu vou dormir aqui. Ó. Se precisa, porque a ideia era Sim, você tá bem no momento certo. amanheceu, ligo pra Aline, partiu o hospital. Uhum. Que aí vai estar a cólica ali, mas já na cara do gol vai ser rapidinho, entra e faz. Só que nesse Meio tempo. inteirinho, Letícia falou, vamos sair do chuveiro. A gente já tá aqui há bastante tempo. Já eram 6 da manhã. Eu falei, então, Fernanda sai do chuveiro, bota uma roupa e as contrações começam vigorosas, aceleradas, muito rápido, uma atrás da outra. Era o período expulsivo. Quando eu saí, eu lembro de eu sair do quarto para fazer alguma coisa, pegar uma toalha. Quando eu voltei, a Fernanda estava à cama, com as duas mãos na cama, em pé, com as duas mãos na cama, e já gritando. Eu falei, vambora, ferrou, vambora. Partiu o hospital. Saí do quarto de novo, pego as malas, boto na escada, volto. Quando eu volto, Fernanda vem andando já com as pernas abertas, sem conseguir fechar as pernas. Quando chegou, saiu do quarto, a gente tem 2 andares na casa. Quando ela chegou na escada, a Letícia falou, vai nascer, a Bianca, vai nascer. Ela se abraçou em mim e a Bianca auxiliou no parto. Então, o primeiro filho... Não. E a UTI, né? Eu O Natal. recebi. Isso que ele tá falando aí, saiu do banheiro, foi realmente assim, a hora Foi que a muito Fernanda rápido. despertou e ficou incomodada, Já ela tava saiu nos do chuveiro, possíveis. ela era puxo. Uhum. E aí, quando a Bianca percebeu que o bebê já tava coroando, até ela sair ali nessa posição da cama, já viu o períneo ali sendo solicitado, a Bianca só me ligou e falou, vai nascer aqui. Eu falei, não, como assim? E eu moro na rua, na frente deles, né? E aí, o carro do meu marido tava na frente do meu, eu fui. Eu sei que deu sair de casa e chegar lá, né? Já tinha nascido. Já tinha nascido, e eles estavam lá. Quando eu encontro a Luísa, meu marido para na frente da casa. Eu espero um pouco, porque na hora que a gente estacionou, a gente ouviu, né, o chorinho. Chorou, vou ficar aqui. Nasceu, que a gente Isso, fala... mudou todo o seu Na conceito. subida da Mudou escada, totalmente. né, Igor? Ele- Subiu antes de descer a escada, né? Falo, o Davi veio parto programado, hora marcada, toalhas e lenços estéreis, lindo, luzes, família. O Lucas nasce sem esperar ninguém, nasce Na hora dele. na hora dele.
e a gente ampara com a toalha usada do irmão. Toalha usada no dia. No dia. No banho Pai, já pós-escola. Não, e aí, outro dia eu assisti uma live também da Laura Pilinger, que falou do... Fala aí o cara que você ama. Fala aí. Ele falou que vão falar cada vez mais sobre o nascimento em casa. Não porque o nascimento... vão estimular esse nascimento em casa por causa da microbiota. Sim. Porque é a microbiota da família. Então, você ter pego com a toalha do irmão não tem problema nenhum, porque é o que ele vai conviver. Vai a vida inteira. Então, isso é bom, é melhor do que nascer no hospital com a microbiota do hospital, né? Sim. Eu nunca tinha pensado nisso, mas você falou assim, nasceu com a toalha do irmão. Ué, quem vai agarrar e beijar ele quantos anos? E pro Igor, isso, ele que percebeu, ele falou, e foi com a toalha do irmão usada do dia. Nasceu ali na mão de vocês, né? E isso reflete diretamente nele. É uma criança que não adoece, é uma criança que tá com coriza. O outro adoecia. Catarro, remédio, antibiótico. Ele tá com coriza, 2, 3 dias tá sem coriza. Sem nada. Lava nariz, normal. Entendeu? Então isso, eu acredito que parto normal, microbiota, toda essa... Teve alguma diferença no sono também? E é só uma curiosidade como mãe, assim, porque eu tive 2 bebês de parto normal hospitalar e com algumas intervenções. Do sono de quem? Dele? Do meio, do Se ele dorme melhor. Ele dorme igual uma pedra. Porque o bebê que nasceu de parto natural, o meu mais novo, é o que é mais tranquilo dos 3. Não, ele é o mais tranquilo. Ele é o mais tranquilo. A amamentação dele foi uma coisa muito natural. Ele mamava em pé, mamava deitado, arrotava, não arrotava às vezes, dormia, segue dormindo. Ele é uma criança que ele não liga para nada. Ele não tá nem aí, se ele tá descalço, se ele tá calçado, se ele tá cortado, se ele tá machucado, sujo, ele limpa e vai. Aquele molecão mesmo, né? Molecão mesmo, molecão... Não, mas que eu falei assim, que ele não dorme, porque a Fernanda fala que ele demora pra dormir, né? É porque ele gosta de viver, ele gosta de viver. Mas é igual a Paulo Felipe, ele quer curtir a vida até o último segundo, mas assim... É o bebê que sempre dormiu mais tranquilo, é o bebê que dormiu mais horas seguidas mais cedo. Mas isso deve ter a ver com o terceiro também. Eu acho que eu vejo que os terceiros, no geral, são muito tranquilões, assim. Tem que ser, né? Que senão não sobrevive. É uma questão de comunidade, manada. Vamos seguir a gente nem babá eletrônica teve no terceiro. Ele grita, meu filho, ele grita. E aquilo acho que deu na hora que você viu ali seu filho nascendo naquela situação ali. Porque não tinha ninguém ali, absolutamente ninguém pra fazer nada. E não precisou. Não tinha a UTI neonatal. E ali na hora você teve medo ou a sua ficha caiu, virou pro lado? Não, tá tudo bem. Você sabe o que aconteceu. Não, mas você tem que contar aqui pra gente. Eu não sei. E a gente teve um momento de apreensão. O que a gente fez na nossa vida? Nasceu. Tá errado. Tá vivo? Tá respirando? Resolvido. Trabalhei em emergência, fiz parto. Alguns partos, né? Em UPA, já chegou parindo. Faz aquele parto de goleiro, né? Calça-luva e só fica ali segurando. Então... Que não sabe por que a mulher não já teve em casa. Algumas vezes, 5º, 6º filho, chegou parindo. Eu lembro uma vez eu tava no plantão, aí a pediatra abriu a porta assim... Ela só falou, um parto. E saiu todo mundo, um parto! E saiu todo mundo correndo. Olha como é que a gente lidava com parto, né? E eu saindo com... Hoje em dia eu falo, gente, chegou parinho. É só um parto, não é um infarto. A mulher que tá fazendo. Que bom, vamos lá. E a gente trabalhava com uma equipe de enfermagem muito boa. As mulheres já parteiras mesmo. Falou, Igor, precisa de alguma ajuda aí? Eu falei, não, acredito que não, já tinha feito. E elas chegaram, enrolar, mas ainda tinha aquela questão de aspirar, secar, e tem que embrulhar, e tem que... E o bebê sem ficar com a mãe, né? Mas nos outros é uma coisa. O seu, ali a sua realidade e a particularidade, a Fernanda pariu de pé. O segundo. E o terceiro também. É uma característica dela. Nasce, e aí? Nasceu. Mas aquilo ainda me deixou apreensivo. O que eu faço? E julgamento também, né? Minutos depois, muitos julgamentos. Até hoje tem. E minutos depois, a Aline chega lá em casa e é a cena que eu lembro muito, que eu desabo em chorar abraçado com a Aline. Porque chegou
cara, agora O alguém Porto vai Seguro, pro né? Porto Seguro. Alguém aqui vai me ajudar. Agora eu não preciso manter a calma, né? Eu não preciso manter a calma. Eu posso desaguar aqui Posso em ser o emoção. pai somente, né? Exatamente. Deixa eu só ser. Eu acho que é só uma quero pressão ser muito pai. grande também para o pai médico, né? Ainda Sim. mais que trabalha em emergência. Você viu uma situação que para você ali era uma emergência, que era um parto não planejado, domiciliar, acontecendo com seu filho. Não, Ana, e você... condenavam muito, né? Assim, E sua esposa tá vulnerável. O que eu É. pensei naquele momento é: Hemorragia, alguma e coisa. se ela começar a sangrar, o que eu faço? Não tenho nada aqui, né? Até tenho uma bolsa lá de primeiros socorros, com Tá pinça. bem com melhor do coisa. que o pai não médico. Mas assim, eu Sim. sou pai aqui, eu Eu sou acho marido que e é- pai. eu não Na hora que sou- chegou, então, tanto que a hora que eu abri, eu lembro dessa cena. E foi uma das cenas assim, mais bonitas, eu lembro mesmo, né? E meu esposo ainda ficou meio assim, que o Igor abriu a porta, né? E ele tava, e eu só falei, seu filho nasceu, parabéns, né? Eu vi aquele choro, aquele bebê que chorava fora, pra cá no meu ouvido lá da rua. E aí ele foi, a gente se abraçou, assim, aquele cenário, acho que eu sentia, né, a emoção a ocitocina, assim, você sente, você chega num cenário de é parto, diferente. e tava todo mundo ali naquela casa, né, aquele ambiente totalmente, estava amanhecendo o dia, né, De uma noite chuvosa. aham, eu tinha um cheirinho de chuva, tava um clima gostoso, Igor de roupa de casa, descalço na casa dele, e eu ainda falei com meu esposo pra ver se a Luísa dava os parabéns, né, e ele ficou até meio assim, tipo, você não vai fazer nada, não? Eu falei, tá tudo bem, e a gente se abraçou, a gente subiu, Fernanda enrolada ali, toalha, e as meninas já tinham aquecido ela com aquela cara assim, O que, aquele... que eu fiz? O que, que E eu quando fiz? você chega, e eu acho que a minha primeira vez eu falo que a ficha caiu foi quando eu vi um parto domiciliar não planejado primeiro, que eu acho que eu acreditei de verdade mesmo na natureza, né? A gente sabe que... Mas eu... E aí ver aquilo de novo, gente, é uma sensação assim que Eu só acho quem maravilhoso. tem... É Que você indescritível. acredita mesmo, né? Porque a gente, como médico, a gente quer controlar, mas a gente sabe que a gente não controla. Foi fantástico. Mas assim, eu a acho que- Igor emocionada, assim, eu falei, Mas tinha eu acho que ser. pro Igor, na primeira, eu acho que deve ter sentido, cara, não poderia ter acontecido aqui, né? Porque a gente tem uma coisa de E médico. não, e depois que a De gente controle, dá né? aquela Ser alegria de ter chorar, controle. eles falaram, o que que vão falar da gente, né? É julgamento, né? Mas isso a gente foi bem consciente, bem tranquilo. Falaram, meu pai, como que você, Deixou isso médico, acontecer. deixou seu filho nascer em casa, você não sabe examinar? Cara, nasceu, tá vivo, tá, Tá tudo saudável, bem, né? tá ótimo. E foi uma Vocês chegaram aí experiência. para o hospital depois ou não? Fomos pro hospital. Não era planejado, a gente tinha que pesar o menino, né? A gente não tinha nada na época, Pergunta- material. Antes do hospital, Fernanda toma um banho, fica linda. E o que a gente faz? Já nasceu, vamos tomar um café. Aí já não era mais Correr. urgência. Eu falei, não, Correr. agora não tem mais urgência. Não tinha A sangramento gente tem após uma o foto parto. linda, todo mundo. Tem que Eu, botar aí Aline, na transcrição. Bianca, E a história de nascimento é linda, né? nasceu. Vamos, o que a gente vai? Corre agora? Não, agora toma um Tá café. tudo bem, né? Toma um suco verde. Vamos... Sem Teve pressa. suco verde, bolinho. Tomamos café, chegamos no hospital, aí o pediatra pergunta, não, tá ótimo. Você quer que interne? Eu falei, não. Não, Posso ir não. embora? Posso. A Aline, não, tá ótimo, mas vamos embora. Batemos, vamos embora. Não tem por que ficar internado. Deshospitalizar, ainda mais com o advento da pandemia, que estava se aproximando. É. Falei, cara, não, esquece o hospital, vamos embora. E assim ficou. Eu acho que foi bem. quando todo mundo também começou a pensar mais em parto Foi. domiciliar, foi na pandemia também. Foi um Fez boom de parto refletir, domiciliar, né? Fez né? refletir, sim. Por com vários certeza. fatores. Sim. E acho que ali... Tem que Mas ser eu pensado. senti, e eu lembro que eu Mas fui fala, eu na não casa pensei depois. nisso, Não gente. era, Não, não era a não. ideia. Mas eu percebi, eu lembro que na época eu já estava pensando em engravidar e eu voltei na casa deles, né, para visita de pós-parto. E aí toda vez que eu chegava lá, todo mundo, o quarto deles é um ninho, né, porque agora já eram 2 bebês, era todo mundo lá. A Todo mãe da mundo Fernanda misturado. estava lá, a Fernanda, o bebê Igor era um ninhozinho, e aí tudo aconchegado, todo mundo embolado ali. E aí eles todos muito tranquilos, acho que eu falava, é um outro cenário, outra E realidade, você acha né? também isso que a Fernanda ficou no segundo, foi mais tranquilo, o Muito puerpério? muito mais, infinitamente. E isso se reflete na amamentação. Totalmente. Ela foi uma amamentação muito leve, muito tranquila, lactando bastante. Não precisou Com do bico. de silicone. Ah, graças a Deus. Sumi com bico de silicone, toco fogo se aparecer em casa. Tem sua indicação, como cesárea tem sua indicação, sim. mas
evitem, pessoal. Evitem, por favor. Maridos, se a sua mulher tem, pede uma segunda opinião. Foi na consulta. Você discorda, pede para uma segunda pessoa. E é bom lembrar Isso sempre, muda quando muito. quando a mulher tem um filho, ela fica muito... A gente fica num outro mundo, Sim, né? Então, sim. quem tá um ser completamente pensante, racional, é o marido. É o marido que traz a mulher, Pra né? realidade, Então, o né? papel do marido é muito esse, é realmente segurar as pontas, né? Então, às vezes, realmente, falou, não, eu vou pesquisar com mais alguém aí, se é isso mesmo, né? Assim, Questionar as coisas. Vocês Questionar. perguntaram se eu né? mudaria alguma coisa. Eu mudaria minha posição quanto a isso. Eu acredito que eu seria mais incisivo. Não vai usar. Entendi. Ah, mas tem que... Não vai usar. Então vamos procurar outra pessoa pra gente se pedir uma segunda opinião. Porque não tinha Pra bico tentar invertido tirar aquela no mamilo. semente, né, da cabeça Exatamente. dela. Fala, eu tô Não vendo tinha seu nada. bico! Quando a gente chegou em casa, eu falei, porque bico de... Eu falei, não, cara, para. Vamos esperar pelo menos ver. E não deu tempo nem de esperar. Esse receio, essa ampliação, o bico foi automático e ficou. E depois que entrou, não... É mais difícil É sair, porque, né? é porque muito quando difícil. você tira a certeza da mulher, assim, logo nesse início, você tira, como é que fala? É autoestima, não chega a ser autoestima, mas você deixa ela insegura, acabou, cara. Você tira a certeza dela, Você né? acabou. isso é verdade. É mesmo. Eu fico muito preocupada, igual com o negócio de pesar, né? Que você pesa um menino antes de 10 dias de vida, ninguém ganhou peso ainda, né? Aí eu falo. Parece que é um atestado da capacidade dela de É, amamentar, né? eu- Não eu- ganhou peso, então você não Aí passou vira um no rótulo, teste. né? Cara, porque pra mim isso foi. A Manuela tinha 15 dias de vida, aí eu falando da Manu de novo. Mas assim, que é o primeiro, né? 15 dias de vida, ela não tinha recuperado ainda peso de nascimento. Cara, aquilo pra mim acabou. Dali, a minha amamentação. Tipo, eu já falei, cara, vai ter que usar complemento. Nananana. Eu tentava tirar complemento, aí eu desconfiava de mim, voltava com complemento. Isso é o pediatra, sabe? Imagina a Fernanda que não. Eu acho que Não era o pediatra. lugar do elogio que o Igor falou vem muito nisso de afirmar a capacidade da mulher, que é uma coisa que, inevitavelmente, o parto traz, né? Que a mulher, ela Cria entende dúvidas, assim, é um mar de dúvidas. poxa, né? eu vou fiz conseguir. isso sozinha, né? Não tinha nem médico aqui. Então, Se isso eu que eu tô falando, conseguir né? fazer isso, e isso é só o parto Te torna traz. Acho mais que rainha, né? quem tá ali do lado fala, poxa, essa Se eu mulher, fiz, você se fez tudo isso aconteceu isso. comigo, pra que eu preciso Eu de sou qualquer capaz. outra coisa, né? E às vezes, se a mulher não tem isso, se ela passou por uma cesárea porque é o contexto social, financeiro, de saúde dela, às vezes o elogio que o Igor falou é alguém lá e falar, não, você consegue. O parto é uma constatação que ninguém precisa te falar que você consegue, né? Você fez. Eu acho que tem muito esse olhar, assim, eu acho que você não desacreditava, mas ver sua mulher parindo, sem nada ali, porque tem homem que fica, ai, o bebê vai sair da vagina, isso vai me dar uma repulsa, eu não vou Escutei querer... muitos anos isso. Ai, tem Escutei mulheres isso mais várias mas será que ele vai conseguir ver o bebê saindo da vagina? Eu falo, ora, é seu corpo, o mesmo corpo que nutriu, que gerou esse bebê, mas assim, você tinha alguma preocupação de ver um bebê saindo de parto vaginal, isso traria alguma não, eu- Pelo repulsa? contrário, eu acho que isso é... O parto normal, todo parto é mágico, né? Mas o normal traz uma carga emocional pelo esforço da mulher. E é onde a gente entra no terceiro parto da Fernanda. Ele é bom que ele não controla o A time. gente entra no terceiro parto, uma gestação mais difícil. A gente, Matheus tem 3 meses agora, Fernanda teve uma gestação complicada por questões ortopédicas. Ela teve muita dor no pubis e ao fim da gestação incomodando demais, necessitando de fisioterapia, dificultando até andar. Caramba. E ela, e assim, médicos do trabalho ficam muito sentados. Sim, Né? sim. Ela ficou muito em home office com o advento da pandemia. E foi uma gravidez que nunca teve, mas ela teve o Matheus detonou os estoques de ferro dela. Ela teve uma anemia ferropriva significativa. A gente teve que fazer reposição, inclusive para intravenosa. E isso gerou um desgaste muito grande para ela no final. Ela não chegou dias dela ficar cansada. Ela ficar sentada no sofá. E isso mudou. Ela falou, cara, não quero outra gestação. Se for assim, embora as 2 anteriores não Tinha sido fossem, ótimo. foram maravilhosas. Mas E cada aí uma a é gente- uma, né? Cada uma é uma. Como a gente não existe método cartesiano nisso. Não Não. existe fórmula mágica. Não. É totalmente diferente. É totalmente diferente. E Matheus se desenvolve bem. Gestação cansativa, muito cansativa.
Ao final ela já está E com 2 outros filhos Já pequenos dois também, né? filhos pequenos. muito A agarrado. demanda é muito grande. A gente teve que desmamar o Lucas nesse processo. O Lucas mamava muito ainda. E a gente foi trabalhando isso na cabecinha dele. O outro acabou com 6 meses. É. Vamos ver agora o último. Como é E que vai? o Davi desmamou e agarrou na chupeta. O Lucas desmamou e não quis nada. Nem pegou chupeta nem nada. Esse vamos ver como é que é. E com o que a gente vai decidir? Parto normal. Parto normal, eu quero parto normal. Mas e se precisar de cesárea? Se precisar de cesárea, a gente vê lá na frente. Mas vamos pensando Mas no por que não normal. tirou cesárea? Por causa da dor. Ah, Ela tinha essa queixa da dor e da anemia. Aí ela pensou que a anemia dela fosse ser um fator incapacitante, porque ela estava cansando muito. entendi. Ela Teve um tava dia dela não exausta. conseguir subir para o segundo andar. Entendi. Caramba. E foi que a gente teve que fazer reposição, melhorou os estoques de ferro, ela melhorou o cansaço, né? A gente sabe que compactua, a anemia faz isso. Uhum. E seguimos uma gestação conturbada, muita fisioterapia, reposição. E um belo dia, Fernanda tem o fatídico, a gente já conversando, já se aproximando da data do parto, e a Fernanda tem um sangramento significativo. Ao meu ver, tinha um sangramento considerável. E aí teve um próximo da cama, e eu falei, isso não tá normal, né? Alguma coisa tá diferente, vamos falar com a Aline. Chamamos a Aline e a Thaísa, elas foram lá em casa, e Fernanda já foi tomar um banho, tinha mais sangramento no banho, e aí onde a gente começou a conversar. E aí, não tinha contrações vigorosas, não estava um trabalho de parto, mas a gente tinha que tomar uma decisão. 2 crianças, né? 2 pequenos. E aí, se começar no meio da madrugada, como é que a gente vai fazer? Então a gente optou por A logística já muda muito. a logística de ir para o hospital. E a gente pensava, vai ser o 3º filho. Agora vai ser assim, né? O segundo nasceu em casa. Mas Dessa... talvez o hospital O bloqueou terceiro- o processo, não. Mas é A aquilo gente- da gente não saber o porquê das coisas, né? E a gente ficava... O maior temor de todo mundo era desses... Eles não queriam que nascesse assim, né? Porque tinha muita coisa... Então, vamos ir, assim que começar as contrações da fase ativa, vamos internar para nascer, planejado, nascer dentro do hospital. A ideia era deles, era um parto hospitalar. Mas eu ficava na minha cabeça, eu falei, gente, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E ela teve um sangramento que era, se fazer necessário, uma monitorização fetal, né? Não seria mais seguro a gente continuar ali Em até casa. esperar na fase ativa. E a gente acabou internando cedo. E eu acho que nem eles, nem eu, nem ninguém da equipe estava esperando, assim, parto longo. No mesmo dia que a gente internou, teve outro trabalho de parto. E Igor tava, assim, já... Não, eu já Vai tava sobrar com pra medo mim da de flor da novo, pele, né? Aline. Pô, de novo, calma. Dessa vez não, Aline. Ah, Me ajuda. Sozinho de novo, não, né? Para, aqui, ó, sou pai, esquece. Não, e é, Não quero e é bom ser. você levantar essa bola, assim, dessa insegurança que o pai também tem, Sim. né? A gente acaba, como mãe, na vivência do parto, não entendendo muito esse olhar do pai, e às vezes o homem também não fala muito sobre isso, né? O meu marido fala muito sobre isso, então pra mim é mais fácil entender. Mas ele sempre demonstrou a insegurança dele, né? Assim, pra mim é muito difícil, amor, porque eu não posso fazer nada. Eu só posso observar, eu só posso atender o seu comando, eu só posso te auxiliar. Então, é uma sensação de incapacidade muito grande, né? E imagino assim, você ainda como médico, que deveria se cobrar um pouco ainda em dar um auxílio maior, mas você ali era pai. Exatamente, ali eu quero fazer a função Quero do ser pai, pai, eu né? Quero, Eu sabe? sou Eu da quero Regina, ter minha alguém. esposa. Aqui, ó, tô contigo. Eu quero o meu porto seguro ali. Né? Aqui, ó, Aline, vem pra cá. E se no E- primeiro você ficou ali, a Fernanda não demandou muito de ninguém, no segundo, os dois, assim, ficaram juntos ali a noite toda. Foi uma noite, assim, extenuante. Fernanda Foi. começou a contrair e ela só queria o Igor, assim. E o bebê nasceu, foi nascer de manhã, né? Foi. E essa noite aí, como A é que gente foi, internou. assim, os dois? A gente interna 9h30 da noite. E eu até brincava com a Thaísa, com a enfermeira, com a acupunturista. Falei, olha, tem que nascer hoje, dia 21. Não passa de meia-noite. E chegou às 10. Dia 21, essa data é uma data boa. 21, não passa de meia-noite, hein? E passou 10, 11, meia-noite, 1h da manhã. Falei, gente... E Fernanda tendo contrações a cada 15 minutos e contrações fortes. Que não dava para ela dormir. A gente passou a noite inteira, a cada
torno de 10 a 15 minutos, uma contração forte. Então ninguém dormia, a gente não conseguia relaxar. E 1, 2, 3, 4 horas, 5 horas da manhã, contração. As contrações suportáveis. Quando deu em torno de já estava de manhã, eram umas 7 horas da manhã, eu falei, as contrações muito mais vigorosas, a gente pediu um auxílio, não, vamos fazer ocitocina, vamos fazer alguma coisa, porque a contração estava muito mais vigorosa, a gente já estava na banheira e já mudando, extremamente cansado, e o meu medo nesse momento era dessa fadiga, Dela, né? Ela já estava com uma fadiga, já estava Você vê como é que contrações. Aguenta, né? Não existe história de não aguentar. Não, mas é da mulher. Né? Homem não aguentaria aquilo ali. Eu não aguentaria o que minha esposa passou. Eu fui militar, servi 3 anos na Marinha. A gente viu o cara grandão, forte. O que você vai fazer? Não, tô com a garganta. E toma uma bezetacil. Eu lembro uma hora que de madrugada a gente colocou a piscina, né? Assim, eu entrei no quarto, eu vi a cara da Fernanda exausta com a olheira. E o Igor, assim, ele tava já com aquela cara de querendo matar, né? Ele falou, nossa, isso aqui tá muito cansativo, tá um tormento. E eu falo, e Fernanda, você via que ela tava exausta, mas ela não falava, né? A mulher é imensa, assim, a força. O limiar de dor da Fernanda é muito alto. Por isso, até que na gravidez do Lucas, ela fala, eu esperava mais. Eu achava que ia vir uma dor insuportável e aí a gente começava. Mas quando veio a dor insuportável, já saiu, nasceu. Foi muito rápido. Do Matheus já não. As dores começaram a ficar insuportáveis e a gente, quando deu 8h30 da manhã, 9 horas da manhã, eu falei, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Não tá dando. Ela já tava fadigada, tava na cama, deitada, de lado. A gente terminou com 8 centímetros à noite, né? Então era um parto que estava realmente um pouco fora. Mas talvez né? ter ido para o hospital bloqueou ela. Pode ter sido. Pode ter sido. A gente pode já sabe no final, coisa, ele nasceu, né? Acabou nascendo com a procedência das 2 mãozinhas. Então ele já nasceu com a mãozinha, as 2 mãozinhas na cabeça. Pode ter sido isso que dificultou. Pode. Só sei que foi assim, realmente bem fora. A ponto de manhã a gente. Já chegou com ele nascido, Eu só sei que a hora que de fato, assim, aquelas contrações ficaram ritmadas, que já foi logo de manhãzinha, foi né? 9 horas da manhã. A gente falou, gente, e agora? Vai ela ou não vai? Em pé, não? E ela a falou sensação assim, dela, que ela relata pra mim, eu tinha a sensação que ele ia, mas voltava. por algum motivo, de repente, pela mão, não conseguia passar. Entendeu? E aí vai e volta, e vai e volta. Mas fica conseguiram um parto normal também? Sim, e aí de pé, que eu acho que é uma característica anatômica, fisiológica dela. Ela ficou de pé, me abraçou e nasceu mais uma vez. De pé. E você acha... E nasceu na mesma posição. Na mesma Fernanda posição. abraçada com o Igor, Isso. de frente, de pé, na mesma posição do Exatamente. segundo filho. Eu vi ali, eu falei, nossa, agora os 2 viveram isso juntos. Aí, naquela hora eu falei, talvez este seja o encerramento, né? Porque os 2 viveram, acho que vocês ficaram muito Não, juntos. ali foi né? a E noite demanda inteira, a dela. gente ficou o tempo todo, eu fiz questão de ficar, né? Teve até uma hora que eu acho que foi a Thaís, ou você fala assim, não, Igor, se quiser sair, dá uma descansadinha. Ela... Deve ser muito louco também na sua cabeça, assim, você vê a vulnerabilidade, mas também a força, né, da Sim, mulher. sim, é um mix. um mix muito grande, um verso e reverso muito interessante. Aqui ela tá vulnerável, aqui ela tá forte, como uma pedra, aguentando uma dor que, volto a dizer, muitos homens não aguentariam. É assustador. E ali passa e se regenera, e se recompõe de uma forma muito rápida. A Luísa chega, a gente toma um café na outra reunião, a Luísa chega, ela já tá bem, já tá conversando. Eu falei, cara, como é que faz isso? Que Eu ia mágica ficar é uma essa, semana né? riada aí. Não tem como. Mas Mas foi transformadora por esse processo. A segunda, eu fiquei dormindo, não por descaso, mas por uma até solicitação dela, de não haver necessidade. tipo, eu tô me poupando porque eu vai precisar. Isso. Eu fiquei dormindo, né, em casa. Duvido você dormiu, Aline. Duvido. Gente, eu não sabia. A gente nem Ela falou chamou que não a Aline, tinha a gente não contrações ligou. intimadas. Foi Não. realmente uma de parto A gente não atípico. solicitou. E essa terceira não, essa terceira foi de uma hora que já tava a cabeça já doendo, cansado. Eu tava fadigado de estar vivenciando aquilo. E eu falei, deu 9 horas da manhã. Falei, cara, se 9h30 não acontecer nada, Fernanda, eu vou pedir para fazer cesárea. Isso que eu ia te perguntar. Você chegou a passar pela sua cabeça Passou. pedir cesárea. Quando já estava próximo, ele nasceu 9h30, próximo de 9h30. Quando deu 9 horas, eu falei, se passar, eu vou pedir. Porque a Fernanda já está muito cansada,
Ela já tava... Mas ela não pediu, você que... Não, ela não. Eu falei pra ela. Ele falei, como pai que não, eu falei, tava vendo Fernanda, se não evoluir, se não acontecer, nas próximas... Já tinha feito ocitocina. Se não acontecer, a gente vai fazer cesárea. Ela faz o que você quiser. Eu falei, não, então vamos esperar mais um pouquinho, se não acontecer. Que já é outra atitude, né? Que é a atitude que você não teve do bico de silicone, né? Não, eu vou... Ele não queria cometer o mesmo erro. Acredito que traz uma maturidade. Mas, Igor, falando de puerpério, assim, você acha que o homem também passa por um puerpério? Você acha que ele também tem uma reorganização, assim, psíquica? Porque o puerpério é muito isso, né? Uma reorganização psíquica. Você acha que o homem passa por isso calado? Porque eu não vejo o homem falando muito dos sentimentos que passam na cabeça dele. Porque a mulher se expressa, né? Mas o homem não fala nada, assim. Eles ficam quietos. Assim. Eu posso falar, é difícil a gente falar, eu posso falar por mim. Por você. Como pai, minha cabeça muda totalmente quando um filho nasce. Né? Em vários âmbitos. No âmbito profissional, quando eu trabalhava com resgate... Eu vi acidentes com crianças, aquilo me abalava. E num segundo momento, quando meu filho nasce, aquilo me deixa extremamente abalado. Isso é comum na vida dos emergencistas, né? Mas eu traço como eu tenho que evoluir, eu tenho que mudar alguma coisa. E a minha primeira evolução do meu primeiro filho foi: o que eu vou prover? Foi a questão do provedor. E aí foi onde eu comecei a estudar finanças. Falei, cara, eu tenho que dar uma vida melhor para meu filho. Vou estudar finanças. Não tinha uma poupancinha lá. O médico é muito burro pra isso. Te falei já, viu? Falei, né? O médico é idiota pra isso. E isso muda a minha cabeça do tipo, não, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu tenho que deixar, né? Eu tenho que deixar. E é engraçado como a natureza né? O puerpério, é lógico que tem necessidades diferentes, óbvio, não tô questionando isso, né? Mas o puerpério traz uma introspecção pra mulher muito grande e pro homem já um despertar pro mundo diferente, Enquanto né? a mulher cria, pra o mulher homem tem que sair pra externa, caçar. É exatamente isso. Na verdade, a gente tem É que a evolução, prover. sim. Enquanto o nascimento do segundo, a minha mudança de chave foi, cara, eu tenho que investir na minha profissão agora. E aí foi onde eu começo a estudar mais e projetar, né? Projetar-me como médico, como em redes sociais, que a gente sabe que é uma relação. E no terceiro... E do terceiro você falou, pronto, fali. Não, pelo contrário. No terceiro já é uma mudança psicológica, onde eu envolvo toda a minha mudança como pessoa. Entendi. Eu venho estudar filosofia, eu falei, cara, sou pai do terceiro. Finanças eu já comecei, já tenho uma ideia. Meu profissão já está aqui. Já está encaminhado. Minha base financeira, o que eu meu vou legado, deixar agora vai ser outra coisa, né? Agora, o que eu posso deixar como ser humano, né? como... Para eles. Porque, na verdade, no final das contas, a gente só quer que eles sejam felizes, assim, né? E você pode deixar uma grana danada, que se a cabeça dele estiver ruim, não adianta pra nada. Assim, exatamente. Né? E a gente pensa, quando o filho nasce, qual escola que ele vai estudar, pra onde que a gente vai viajar. Enquanto que tá ele precisa... muito caro mesmo. Não E, Luísa, não faz a menor diferença para a criança. Não se ela vai faz. estudar na escola que fala 10 línguas, se ela vai estudar na escolinha da esquina. Não faz. O que importa para a criança de fato, e hoje eu falo isso com propriedade, é presença. Conexão, amor, presença. É vivência. É você eu chegar em casa e dar um banho. E dar um abraço. Isso aí para sujar o pé na areia. Brincar. É isso Lá em casa eu falo que é uma jogatina danada, que a Rafinha, ela quer chegar perto da gente, assim, aí você tá lá, né? Mexendo no celular, fazendo outra coisa. Vamos jogar um joguinho? Vamos jogar um joguinho? Aí ela vem, ela com um joguinho que eu não tenho nem coragem de falar. Fica comigo. Tipo assim, ela sabe que se ela pedir pra jogar um joguinho, eu não tenho coragem de falar não. Ou ela senta pra pintar, assim. Vamos pintar? Assim. Clarinha vem com esmalte. Pinta minha unha. Então, tipo assim, isso é conexão, né? É isso que a gente vai conexão. deixar no final das contas. Você pode deixar grana ou não grana, ou você pode botar na escola bilíngue, tchá, mas assim, o importante é a valor. gente. Não traz valor. Tem Então, preço. Não tem valor. E talvez o terceiro tenha feito isso, né? Essa reviravolta, né? Assim, de tipo, não, ok, eu posso fazer as outras coisas, mas Ou o mais tempo, importante né? é eu estar convivência junto. com os outros. Porque eu falo, poxa, imagina, no quarto filho você vai evoluir aí, vai zerar a vida, então. Mas tem um puerpério, então, né? Existe um puerpério. E você acha que Pro exterior, né? Mas você acha também que teve algum luto? Tipo, eu perdi isso, eu tô deixando de fazer aquilo. Porque pra mulher tem muito isso. A gente fica, inclusive, com raiva de vocês. A vida é feita de escolhas, né, Luísa? A gente tem que entender, o homem não dá com 3 filhos ficar indo pra churrasco jogar futebol.
acabou. Isso é maturidade. É. Luto? Não. Eu tô ganhando. Eu tô na vitória aqui com meus filhos. Como que eu vou ter luto? É porque Não a mulher tem, não- existe não muito existe pra mulher, isso. né? A gente... Em que sentido que você acha que tem luto? Porque a gente abre mão de muitas coisas. É, a gente porque aqui para, por precisa exemplo, estar Fernanda que tá disponível de mais tempo licença. ali. É, a né? Fernanda que tá Mas de vê como isso licença. é bom? É. Onde tem luto nisso? Mas- O que você tá perdendo de fato abrindo mão? Nada. Não tem luto. É, Você tá vivendo o que A é maternidade. fundamental. mas muitas mulheres vivenciam, gente. Isso é mas muito acho real. que quando Não, tem sim. um parceiro, Mas eu acho que e o homem é a muito percepção, otimista, a né? percepção Eu acho do que a Percepção homem do homem, pode volta, ser. gente. de um Esses homem, dias né? eu tava E numa homem é mais bad objetivo, lá, né? e meu marido Muito. falou, poxa, hoje eu vi um homem cego almoçando no restaurante, Sim. e ele falou, a gente não pode reclamar. E eu vejo isso, assim, pô, isso é o que a gente quer ouvir de um parceiro. A gente quer ver um parceiro falando, não tem luto, eu tô aqui com você. Não. Mas se uma mulher chega em casa, tá em casa o dia todo dando peito pro bebê sem dormir, Que e o você marido fez hoje? chega e sai e troca de roupa e vai jogar bola e vai pra Sim, academia. ainda cobra, Isso é não tem covardia. jantar, não tem não sei Isso o é quê, não tem não sei o que covardia. lá. Que dentro dos estudos, né, que eu tenho estudando um pouquinho mais de filosofia, tem um... E é super gostoso estudar. É, fosforila aí, Tem no uma- final sempre tem que ser devaneio. tem um argumento, né, que me pegou muito. Foi o que é... A gente tem que ter muito isso em mente, em tudo que a gente faz. O que é o seu argumento vital? O que te faz estar aqui hoje? O que faz você se desenvolver, você sair, você estudar, você ir num congresso em São Paulo e deixar seus filhos em casa? Qual o seu argumento vital? É ganhar dinheiro? É se especializar? Hoje, meu argumento vital são meus filhos. Eu acabei de passar por uma catástrofe, não sei se vocês querem que eu fale isso. Há cerca de uma semana, eu vou ser bem breve, eu estava com a minha esposa, a gente saiu para comprar umas cadeiras numa loja. Chegamos à loja, ficamos conversando sobre família, sobre religião, sobre casamento, sobre filhos dentro do carro. Durante cerca de 20 minutos esperando a arquiteta chegar para nos ajudar na escolha das cadeiras que a gente ia comprar. A arquiteta chega, a gente adentra a loja, escolhe as cadeiras, já tinha visto algumas, e 20 minutos depois uma estrutura colapsa sobre o carro, justamente onde eu e minha esposa estávamos conversando há 20 minutos. Então, e aí? É isso. Por que a gente está aqui? É. Qual é o nosso argumento vital? É trabalhar? E naquele momento, eu perdi meu carro, a gente, graças a Deus, fisicamente não sofremos nenhum dano, psicologicamente abalados, mas desde o momento da catástrofe, A primeira né? coisa em que você pensou E até hoje, foram nos seus filhos. foram os meus filhos. A carreira, Hoje, o que meu você- argumento vital são os meus filhos. Essa cadeira, deixa a casa do jeito que tá. Tudo por eles, é tudo com eles, é tudo pra a eles. gente não pensa nem na carreira, né? O que teria acontecido com o meu consultório, com não sei o quê, Nossa, com não sei o que lá. não Não passa. passa na cabeça Não, depois, não. né? Ou quando a gente reflete sobre isso, né? Há 20 minutos atrás, se tivesse acontecido há 20 minutos atrás, quando eu estava ali conversando com a minha mulher, eu não estaria mais aqui E eu acho agora. que E só essa- passa na Não, cabeça o que seria o que dos meus seria filhos. dos meus filhos? Entendeu? E o mesmo que, se fosse com a minha esposa, o que seria de mim Sem e ela. dos meus filhos sem Uhum. ela? Sim. Né? O que seria deles sem a presença da mãe? Então, esse termo, argumento vital, é que a gente tem que ter em mente. Pra gente não falar, tem luto, tem sofrimento. Se você olhar 360 na sua volta, vai ter alguém agora com uma situação muito pior que você. E a gente está reclamando. Então não dá. Para mim hoje eu tento, claro, não vou ser otimista ao máximo, mas eu tento a cada dia. É otimista burro, né? Não é o é. fanista, né? Mas é estar com a minha esposa, estar com a minha família. Porque é esse. Eu Eu tenho cada sou- vez mais claro que é o meu argumento vital. Perfeito. É isso. Gente, eu Eu acho que- tô me segurando pra não chorar aqui, mas é muito Eu acho que legal homem ouvir é mais isso pra objetivo quem... até nisso, Pois né? Eu fui lá sobre o puerpério, não, meu argumento vital é as crianças, tá tudo bem. E pra quem Não tem eu que luto, não porcaria tenho, né? nenhuma, segue em frente, segue em frente. Mas disso tudo, a gente conta muita coisa difícil da maternidade. E quem não tem filho, às vezes fica de fora e fala, meu Deus, será que eu quero aquela coisa, né? Eu quero entrar nessa piscina aí? E aí, quando vocês falam isso, eu falo... E é muito bonito ver o homem se transformando, né?
Eu acho que esse episódio vai deixar um monte de mãe ali com o olhinho marejado e falar, cara, eu quero ver isso. Eu quero... A paternidade é uma transformação, né? Assim como é com a mãe, eu acho que te transformou. E assim, a gente passa a amar mais, assim. Por mais difícil que seja, por mais raiva que às vezes você sente. Pra gente curtir, na hora que seu marido tá indo e você ficando, isso aqui tá ao contrário, às vezes, né? Deixa que eu vou pro trabalho, você fica aí, dando peito, brincando, né? Mas, assim... E paternar, ser pai de 3, não atrapalhou o relacionamento de você com a Fernanda, assim. O casamento muda, mas não fica pior, né? Não, é uma reorganização. É uma reorganização, perfeito. Isso, só que pode dar, por não dormir, dá conflito, dá faísca. Mas no modo geral, né? Quando você vai pro argumento maior, como a dimensão de vida, vida. as prioridades mudam também, né? E aí você passa a se divertir, tipo assim, dormiu todo mundo, vamos tomar um vinho. Exatamente. Tipo aquele... É uma cumplicidade diferente. Lá em casa a gente tem a regra do resto valoriza, né? Ficou só um, já dá pra gente fazer alguma coisa diferente. A gente valoriza mais. Tudo, coisas e pequenas, simplifica, né? Simplifica. Você falou desse negócio do argumento vital e assim, uma vez eu tava fui para um retiro de meditação e tal, e aí falava disso, de você pensar que você vai morrer. E quem você queria... Criar o fantasma na sua cabeça. Não, você vai morrer, né? E aí, quem você queria estar nas últimas horas da sua vida? Eu só via assim, sabe? Minhas filhas, minha mãe, meu pai, meu marido, era tipo assim, todo mundo muito pertinho, né? Assim. E aí, quando você lida com a morte, eu acho que você simplifica a sua vida. Porque você começa a ver que o importante... mesmo o mais importante é muito simples de o você. essencial. Não é assim, não é a cadeira, não é a casa, não é a nossa profissão, não é o carro que se foi, é muito simples assim. É lógico que é fácil falar disso quando você tem muita coisa. Eu sei que para muita gente passa muito aperto e tal, eu sei disso. Mas o que é importante mesmo tá bem ali pertinho da nossa asinha, né? Isso, foi ótimo. Foi maravilhoso. Obrigada, Igor. Obrigada, Igor. E acho que fica o convite aí, talvez, para mais uns episódios aí, pra gente aprender um pouco sobre a sua área de atuação. É um prazer poder voltar aqui. Da dor, né? Foi sensacional. Eu vou deixar que a gente encerra. Eu falei, vamos fazer um quiz aqui, eu falei no final, pra gente fazer um corte bem legal. Cada uma fala alguma coisa da sua área pra gente fazer um teste. Como é que você tá treinado no universo materno infantil? Vou falar a palavra e você vai falar se você sabe o que é ou não, tá? Vou fazer do meu, hein? Vai, seu. Vácuo extrator. Vácuo extrator? Sabe o que é? Sim, método. Vai, Luísa. Não precisa... Golden Hour. Tá fera. Vai, Ana. Ai, não tinha pensado nisso. Fala termos da nutrição. Termos da nutrição, vamos pensar... Introdução. Não, Igor, qual o seu grau de conhecimento sobre introdução alimentar? Já ouviu falar? Já ouvi falar nos 1000 dias. Já. Vamos começar. Esterogestação, conhece, sim ou não? Já ouvi falar. Tem episódio. Tem episódio. Esse não... Qual o hormônio presente aí no parto e na amamentação? No parto? Parto e amamentação. Qual é o principal hormônio envolvido? Ocitocina. Também conhecido como hormônio do... Prazer. Passou no teste. Obrigada. Mais uma vez, obrigado. Sempre que quiserem, vou estar à disposição. Foi um prazer enorme. Obrigada.